de ler, né, em 2 Reis 4, do 42 ao 44, que fala assim: um homem veio de Baal Salisa, trazendo contigo pães das primícias, 20 pães de cevada, feitos dos primeiros grãos da colheita, e também algumas espigas verdes. Então Eliseu orientou ao seu servo: serve o povo para que coma. Porém o seu servo lhe questionou: como servirei a 100 homens? E Eliseu replicou: serve o povo para que coma, porque diz Yahvé, o Senhor: comerão e ainda sobrará. Assim, mediante a palavra do Senhor, o servo começou a repartir o pão entre o povo. Todos se alimentaram e ainda sobrou. Deus amado, misericordioso, eu te peço, que a partir desse momento, Senhor, o Senhor tome a palavra, que o Senhor tome a direção desta live, Senhor. Faça conforme lhe for melhor ser feito, Senhor. Fala com todos nós. Abra, Senhor, nossos olhos e ouvidos espirituais, para que nós possamos ver e entender o que tu queres de nós nesta noite. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém, irmão. Amém. O Novo Testamento, irmãos, ele é espelho do Antigo, né? Até aí eu acho que todos nós concordamos, né? Por exemplo, quando nós falamos da multiplicação, vem na nossa lembrança, né? Jesus e o menino que tinha os 5 pães e os 2 peixes. Nós falamos do menino, nós falamos dos textos que sobejaram, se não me engano, foram 12 textos cheios. E mesmo assim, nós só falamos de uma das multiplicações. Um pouquinho depois ele fez mais uma. Eu coloquei essa palavra, eu coloquei a pregação de hoje o seguinte título: unção não é fundo de investimento para ficar parado no banco. Não é poupança. Poupança você vai lá, deposita e deixa lá para o dia que você precisar. Unção não é isso. Deus nos dá unção para ser usada, né? E como exemplo, esse exemplo aqui de 2 Reis é um exemplo de Eliseu. Foi algo que aconteceu com Eliseu. Quem foi Eliseu? Eliseu foi servo de Elias. Eliseu, quando Elias sabia que ele ia ser arrebatado, Eliseu percebeu alguma coisa e falou: Elias, eu não vou sair do seu pé. Para onde Elias ia, ele ia. Aí Elias falava: meu, sai daqui. Ele: não, vou ficar com você. Meu, sai daqui, eu vou ficar com você. E assim foi indo. Aí teve uma hora que ele falou: o que você quer? Eu quero o dobro da sua unção. Ele falou: coisa dura você pede. Mas foi lhe dado o dobro da unção, né? Quando nós aceitamos a Cristo, quando eu e você, nós confessamos a Deus, né? Nós pedimos que Deus nos use. Quando vem aquele primeiro amor, né? A gente dobra o joelho, a gente fala: Deus, me usa na palavra. Deus, me usa para lavar o banheiro. Deus, me usa para fazer o trabalho. Deus, me usa para pregar. Me usa para cantar. Me usa para distribuir envelope. Me usa para dar um abraço no irmão que acabou de chegar. Deus, me usa como bem desejares. Deus ouve, né? E aquilo fica na mente de Deus. Mas esse espírito que a gente pede, né, unção, que pedimos, vem a fase do treinamento. E aí que a porca tosse o rabo, né, como diz o ditado. A gente deseja uma grande unção, só que vai passando o tempo, às vezes nós nos acomodamos. A gente vai se ajustando à nova realidade, né, que nos é colocada, e nós esquecemos daqueles primeiros pedidos. Só que Deus não esquece. E mais, você pediu algo para ele, ele fez um plano de ação em cima daquilo, né? E só que os planos dele, ao contrário dos nossos, eles são eternos, eles não são temporais. Servir a Deus, às vezes, parece um fardo.
Eu vejo, às vezes, algumas pessoas, parece tão fado você servir a Deus. Né? Eu quero fazer um paralelo com o dízimo. O dízimo são os 10 primeiros por cento da sua renda, ou são os 10 últimos por cento da sua renda? Pensa nisso. Lembra aquele vídeo que eu mandei da torta de Deus? Quem teve a oportunidade de assistir, é isso. Muitos querem, e eu sempre falo isso, muitos querem um salário de um diretor-presidente de multinacional, mas não quer a responsabilidade que ele tem. Eu fiz história na PUC, né? Estudei há alguns anos, e depois eu fui tentar fazer um outro curso chamado Ciências Atuariais, que é um curso de cálculo de seguro. E um dos professores, ele contou a seguinte história. Um rapaz que entrou numa empresa, né, no cargo mais baixo lá como aprendiz. E no decorrer dos anos, ele cresceu até diretor. Um belo dia, a empresa ela dependia de uma máquina para funcionar. Um belo dia, alguém entra correndo na sala dele e fala, a máquina quebrou. Você já chamou a manutenção? Já, ninguém sabe resolver. Você já fez isso, aquilo, aquilo outro? Já, e ninguém sabe resolver. Ele foi, desceu, arregaçou as mangas, tirou o paletó, né? Arregaçou a manga da camisa, entrou debaixo da máquina, mexeu, pá, a máquina funcionou. Todo mundo bateu palma, todo mundo agradeceu, ele, etc. Aí o presidente chama ele. Aí o presidente falou, fulano, Joãozinho, eu tenho duas coisas para falar para você. Primeiro, muito obrigado por fazer a máquina funcionar. Segundo, você está demitido. Aí ele olhou assim, falou, por que eu estou demitido? Ele falou, porque você, como diretor, você não deveria entrar lá embaixo e fazer, você deveria orientar a quem fazer, você deveria ensinar as pessoas a fazer. E Eliseu via isso em Elias, via como Elias fazia e aprendeu. Assim como eu falei algumas pregações atrás, se vocês olharem os pastores da Universal, quando eles pregam, eles ficam com a mão na mesma posição do Bispo Macedo. E aí tem uma série de exemplos, porque a gente vai vendo o líder, né? E aí a gente ora, né? Para que o mundo creia em Jesus, pegando esse gancho, né? Mas a gente está pregando para quem? As pessoas à nossa volta nos veem como? Antes de eu voltar para a igreja, eu trabalhei um tempo numa balada aqui perto. Aí um belo dia eu estou lá na cozinha, era eu que entregava as porções, aí uma segurança entrou e falou, Luciano, vem aqui que estou endemoniado. Eu falei, ela falou, Luciano, você é a coisa mais próxima de um pastor que a gente tem aqui. Aí eu fui lá, comecei a orar pela pessoa, que estava afastada, não tinha voltado ainda para a igreja, era o tempo que eu estava fora entre a Zona Norte e ter achado o ministério aqui, né? Aí eu peguei, estou lá orando, aí chegou o pessoal do SAMU. Na hora que chegou o pessoal do SAMU para pegar o cara, aí ele virava assim a cabeça, tal, ia falando algumas coisas com algumas pessoas, né? Eu lá orando e ele quieto. Aí quando o cara do SAMU foi colocar a mão, o chefe da segurança falou, ó, isso aqui não é físico. Aí o cara deu um pulo para trás assim e falou, opa, então eu não ponho a mão. O que eu quero dizer com isso? Né? Como que nós hoje em dia sabemos que Eliseu teve o dobro da unção de Elias? Foi porque ele contou? Não. Foi porque viram o que ele fez. Se a gente pegar esse capítulo 4 todinho de 2 Reis, nós vamos ver 3 exemplos da unção que ele absorveu, da autoridade que ele tinha. No versículo 1 ao 7, conta a história da mulher do azeite. Lembra? O azeite não vai faltar. Ela pagou todas as dívidas e ela viveu até morrer com o que sobrou do azeite. Do versículo 8 ao 37, fala sobre a sunamita. Ela tinha de tudo,
mas ela acolheu o homem de Deus. O homem de Deus prometeu um filho para ela. O filho morreu. Ele foi, ressuscitou o filho. E aí, quando nós falamos de ressurreição, nós lembramos de Lázaro, lá no Novo Testamento. E esquece, às vezes, do reflexo do Antigo. E do 38 ao 43 foi essa multiplicação de alimentos. Né? E vocês que estão aqui ouvindo hoje, ou um dia, né, quando essa gravação chegar no YouTube, né, pensa que vocês pediram algo a Deus. E ele deu esse algo, ele concedeu. Agora a gente tem que... Eu peço para os irmãos, puxem da memória o que vocês pediram. Qual foi a unção? Que modo que vocês pediram para serem usados? Não enterra esse talento. A parábola dos talentos, o cara enterrou com medo do chefe lá, do patrão, né? E ele falou assim, por que pelo menos você não colocou no banco para que eu recebesse juros? Você sabe que eu tiro de onde não existe. E quando nós temos uma unção, quando nós pedimos a Deus um talento, e ele nos concede, nós não utilizamos, seja ele qual for, o que nós estamos fazendo é enterrando o talento. E não é isso que Deus quer, não é isso que Deus precisa. Não é isso que as pessoas à nossa volta precisam. Você já deve ter ouvido uma frase, pregue o dia inteiro, e se precisar, abra a boca. Tem e ainda dentro desse 38 ao 43, se você for pegar do começo, o pessoal quase morreu. Porque enfiaram uma comida, uma das folhas, né, que o pessoal não conhecia, que se o pessoal comesse, ia morrer. E aí que deu a falta do alimento. Né? Tem um termo, né, para a gente ir logo para a oração, tem algo no mercado financeiro, né, que eles chamam de realização de lucros. O que é realização de lucro? Você está comprando a ação de uma determinada empresa. Um belo dia você resolve vender. Essa empresa pegar o dinheiro para você. Se várias pessoas fazem isso ao mesmo tempo, a bolsa cai. Porque tem mais gente vendendo do que comprando. Né? E aí, a bolsa fica baixa. A bolsa fica baixa, só que quem vendeu ganhou dinheiro. Quantas pessoas olham para você na sua escola, no seu emprego, na sua vizinhança, na sua igreja? Né? E falou assim, meu Deus, coitado. Coitado dele, coitada dela. Que Deus tenha misericórdia nessa luta. Só que às vezes a gente está realizando um lucro, a gente está perdendo de um lado. Né? Deus pediu algo para a gente que parece ser esquisito, mas ele fala, só confia em mim. Eu não sei quantas vezes tem escrito isso na Bíblia. Mas tem hora que Deus olha para você e fala assim, confia em mim. E ainda tem gente que olha para a gente, né? Tem pessoas que olham para nós e falam assim, cadê o teu Deus? Por que você está passando essa prova? Só que internamente a gente sabe que a gente está realizando lucro. Tenta mudar um pouco essa perspectiva. A gente está realizando lucro. A gente está fazendo, a gente está passando por aqui, porque a gente está amadurecendo. Se a gente pede paciência para Deus, Deus não vai catar aqueles florais assim, né? E vai pingar em cima da tua cabeça, paciência. Às vezes ele vai colocar uma pessoa bem chata do seu lado, para você passar muito nervoso e a partir daí você ir ganhando musculatura. Pergunta para quem faz academia, né? Para quem tem, não que nem eu, né? Para quem tem o corpo legal. No começo dói, mas depois o corpo vai acostumando. E com Deus é a mesma coisa, no começo dói. É complicado. Mas se você resistir, se você não desistir, você vai criando casca.
aquela gordura, ela vai ficando gordura dura, né? Ela vai se transformando. Vocês querem um outro exemplo? Quem anda de bicicleta, né, para encerrar e passar para a oração, quem anda muito de bicicleta, sabe aquelas bicicletas de 10 marchas, né? Só que, estatisticamente, a maioria das pessoas, quase 80%, só usa duas. E as outras 8? Com Deus é assim. A gente espera dinheiro no bolso e a gente espera a saúde. E os outros? E a vida eterna? E os milagres que ele pode fazer através da nossa vida para alguém? E o apoio? Isso tudo são marchas. Quanto mais a gente aprender a usar essas marchas, menos a gente se cansa. Você vai pegar uma subida, uma bicicleta sem marcha, que nem aqui a Batista Conte, lá do Raul Seixas até aqui. Você chega aqui com a língua. Mas se você souber mexer na marcha, você chega aqui em cima que você nem sentiu. Então é isso que eu gostaria de passar para os irmãos. Agradeço a oportunidade